Muito boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Antigo Testamento. Então eu vou dar mais uns segundinhos aí para o pessoal ir entrando, se conectando. Você que tem perguntas, que tem dúvidas, né, envie, que se não der tempo de a gente responder hoje, ou se a gente não tiver a resposta, né, pedimos ajudas aos pastores, aos universitários e vamos enviar a você aí o esclarecimento da sua dúvida. Amém? Então, nós estamos estudando o Antigo Testamento. Na semana passada, né, durante essa semana aí a gente terminou o livro de 1 Crônicas. Nós tivemos semana passada um estudo aí com o Eduardo, do final desse livro de 1 Crônicas, né, onde contou o final, toda a história de Davi. A gente já tinha tido esse contato com a história de Davi, com a história de Salomão nos livros de 1 e 2 Samuel. A gente leu isso também no livro de Reis, né? Então a gente está lendo isso por outra perspectiva. O livro de Crônicas, em especial, né, só uma curiosidade, tem muita gente que acredita que o escritor desse livro é anônimo, e outros atribuem, né, a edição do livro a Esdras. Dizem que ele escreveu aproximadamente em 430 a.C. E ele é um livro de crônicas, né? Ele é uma história, né? A intenção do livro de Crônicas é narrar a história do povo de Israel desde Adão até o final ali do exílio na Babilônia, né? Então, por isso ele traz um apanhado mais genérico, tem alguns fatos ali, algumas perspectivas que a gente leu no livro de Reis, mas não traz aqui no livro de Crônicas. Mas é meio importante a gente saber, para saber o porquê, né? O porquê de algumas coisas, de algumas atitudes, de algumas direções que Deus teve e trouxe, né, a esse povo. Então, vamos lá. Então, segundo Crônicas, né, ali no capítulo 1, a gente já vê que Davi foi recolhido pelo Senhor, né, e o seu sucessor agora, conforme a promessa, conforme o que Deus já havia falado, é Salomão. E Salomão, num primeiro ato, né, como um rapaz jovem na governança, né, ele é ainda inexperiente nisso tudo, ele teve uma postura, um posicionamento muito legal, que agradou a Deus, né. Então a primeira coisa que ele fez foi se prostrar diante de Deus, né, reconhecer que precisava de Deus, que, enfim. Então ele ofereceu já de arrancada, né, 1000 holocaustos a Deus. Orou, ofereceu sacrifícios a Deus e Deus respondeu, né? Em uma determinada noite, Deus falou para Salomão: ó Salomão, pede o que quiseres que eu te darei. Olha que maravilhoso, né? Deus falar uma coisa dessa é conhecer o coração e saber que pode, né? Que pode conceder dessa maneira. E Salomão disse assim para Deus, a palavra fala ali no capítulo 1:8. Tu usaste de grande benevolência com meu pai Davi, e a mim fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, confirme-se a tua palavra, dada ao meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante esse povo. Porque quem poderia julgar a esse teu grande povo? Olha, então Salomão falou assim: ó Senhor, de tudo que o Senhor pode me dar, eu entendo que o que eu preciso é de sabedoria, né? Sabedoria para conduzir o teu povo, para corresponder a ti de maneira correta. E Deus se agradou dessa resposta, né? Deus falou assim para Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e nenhum depois de ti tal não haverá. Olha que grandioso isso que Deus fez, né? Então ele falou assim, ó, eu vou te dar não só conhecimento e sabedoria, eu vou te dar uma riqueza e honra e poder tão grande que nenhum antes de você teve. E olha, e mais ainda, ninguém depois de você vai ter.
A gente olha esses poderosos da terra, né? Os grandes governantes, os grandes empresários, os grandes inventores, sabendo que nenhum deles vai alcançar a grandiosidade da riqueza, do conhecimento, né? E da honra que Salomão teve. Então foi algo muito grandioso que Deus entregou para ele, né? E ali em seguida, a gente vê que Salomão volta, né? Volta para o seu povo já empoderado, né? Já dotado de todo aquele conhecimento, aquela sabedoria, sabendo que Deus era com ele, que Deus se agradou dele, falou com ele, né? E o primeiro ato de Salomão foi executar aquela promessa, né? A gente leu que Davi já queria construir um templo para Deus, né? Lembre que Deus era adorado em tendas. E Deus não permitiu, ele falou, não vai ser você que vai construir esse templo, né? Porque você tem sangue nas mãos, mas o teu filho vai construir esse templo para mim. E foi o que Salomão fez. O primeiro ato foi dizer, então nós vamos construir o templo para o Senhor. E não era qualquer templo, né? Só que paralelo a isso ele falou também que ia construir o templo, ia construir um palácio para si mesmo. E ele começa esse projeto. Então, ele fez um recrutamento, né? E ele já juntou 70.000 homens para trabalhar com os materiais para a construção desse templo. E 80.000 homens para cortar pedras. Olha que tanto, né? E mais de 3.000 homens para coordenar essa turma toda. Então, só por aqui a gente imagina o tamanho, a dimensão dessa obra. E eles começaram a construir. Junto com isso, ele já mandou uma correspondência lá para o rei de Tiro, o rei Irão, ali no capítulo 2 a gente vê, vocês vão ler, pedindo a ele madeira, né, para a construção do templo. Esse rei, né, esse rei de Tiro, o rei Irão, já tinha negócios com o pai de Salomão, o rei Davi, e ele manda essa carta explicando a sua motivação, explicando o porquê, como abrindo o seu coração com relação ao que ele pensava e o que ele queria fazer para Deus. E pediu não só madeira, né? Ele pediu um artesão talentoso que trabalhasse com cedro, com sândalo, enfim, com as madeiras nobres, né? E que pudesse ajudar ele nessa edificação, nessa construção. E o rei de Tiro mandou esse artesão especialista em tudo isso que o rei Salomão precisava. E em troca disso, o rei Salomão também enviou para eles cevada, vinho, azeite, tudo que eles precisavam, né? Esses mantimentos que eles precisavam para manter o povo de Tiro. E assim foi, né? E assim a construção começou a ser feita, tudo muito grandioso, tudo de ouro. Ele mandou fazer um altar, tanto que o Santo dos Santos, né, o local onde seria colocada a Arca da Aliança, era todo revestido de ouro. Mandou fazer as imagens de anjos, os bacios para purificação, enfim, todos os utensílios do templo. Após a construção, a edificação do templo, foi construído todos aqueles utensílios necessários até o grande dia, né, em que o templo ficou pronto. Altar de bronze, né? Ali até o capítulo 5 você vai ver todos os detalhes da construção desse templo. E ali no 5 fala que a arca é levada para o santuário finalmente, né? Então o templo ficou pronto, os utensílios estavam prontos, então era necessário fazer o transporte da Arca da Aliança. E os anciãos e os levitas, né, se prepararam, se santificaram e fizeram o transporte dessa arca. Dentro da Arca da Aliança, né, a palavra fala ali que haviam as tábuas da lei. E foi transportado até aquele lugar majestoso, grandioso, né, para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. E após tudo isso, Salomão decide fazer a grande inauguração da obra, né? E ele chama todo o povo, reúne o povo, se prostra com as mãos para o alto, né? Para engrandecer o Senhor e para entregar ao Senhor. Nesse dia eles fizeram sacrifícios, né? Mais de 20.000, eu anotei aqui, mais de 20.000 bois, 120.000 ovelhas em sacrifício para oferecer ao Senhor. E ele se prostrou diante do Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas concerto
e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração, que guardaste o teu povo, Davi, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, e que lhe falaste, porque tu pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê nesse dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo, nunca faltará de ti varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, verifique-se a tua palavra, que se falaste ao teu servo Davi, mas verdadeiramente habitarás, Deus, com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo. Então ele começa a interceder, ele se derrama diante do Senhor, ele pede para que o Senhor ouça a oração dele, a oração do povo, sempre que se colocar diante dele, pede para que guarde, né, que guarde aquela terra, que guarde aquele povo. E, enfim, oferece todo aquele sacrifício, né? E Deus, depois deles orarem, Deus recebe, a palavra fala ali no capítulo 7, que Deus manda fogo do céu e consome todas aquelas ofertas, todo aquele sacrifício, né? Como um sinal de aprovação, como um sinal de que Deus aprovava aquilo que estava sendo feito e recebia aquilo de Salomão. Após isso, né, eles fizeram uma grande festa, fizeram aqueles sacrifícios de 7 dias, depois mais 7 dias, né? Foi uma festa gigante. Deus aparece novamente para Salomão em sonho, né? E fala, no capítulo 7, ali a partir do 12, fala assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar, para a casa do sacrifício. Ali no 14 ele fala assim: e se meu povo, que se chama, é um versículo muito conhecido, né? E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, os perdoarei e os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. É uma promessa que Deus fez ali para eles, né? Que confirmava esse trono. Só que Deus também falou para ele: eu estarei com vocês, eu vou abençoar esse povo, eu vou conduzir esse povo, assim como você me pediu. Mas, ai de vocês, se voltarem contra mim, se adorarem outros ídolos, né? Se deixarem de me adorar e de confiar em mim e passarem a confiar em ídolos e a levantar estátuas, enfim, se conduzirem o seu coração para a idolatria. Deus alertou Salomão a respeito disso. E ok, né? Estava firmado, a aliança estava firmada ali com ele. E após isso, Salomão começou a edificar outras cidades. Salomão começou a preparar exércitos. E ele teve um reinado longo, né? 40 anos Salomão reinou sobre aquele povo, sobre as 12 tribos. Teve 700 mulheres, mais 700 esposas, mais 300 concubinas. Teve muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas. Tem uma passagem que fala da rainha de Sabá, né? Então ali no 9, a palavra nos conta que ele recebeu uma visita da rainha de Sabá. E ela veio por causa da fama, porque Salomão ficou muito conhecido, né, pela grandiosidade, pela sabedoria especialmente, né? Ali no livro de Reis a gente lê com mais detalhes isso. A capacidade e a habilidade que ele tinha de resolver questões, de julgar o povo e de resolver as contendas entre o povo, né? Porque naquela época um rei não cuidava só da parte administrativa, ele cuidava também da parte judiciária, né? Ele é que resolvia as contendas, as desavenças do povo, e ele fazia isso tudo com muita sabedoria. Então ele enriqueceu aquele povo, ele conduziu aquele reino com muita sabedoria.
E chegou uma altura que ele começou a também fazer comércios pelo mar, né? Ele começou a transportar, enfim, realizar comércios pelo mar, e isso expandiu ainda mais, né, a fama dele perante os outros povos, a ponto dessa rainha de Sabá decidir vir visitá-lo, né, e conhecer, ver se isso era verdade. E após, né, ela ter contato com ele, ser recebida, a palavra fala ali que ela ficou impressionada, né? Ela deu ao rei Davi, a palavra fala ali no 9:9, deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias, quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Então ela veio, sondou, fez várias perguntas a ele, que ele respondeu todas com facilidade, e ela se impressionou tanto que ela entregou muitos presentes, né, para reconhecimento dele como rei. E assim foi. O livro de Crônicas não traz detalhes, né? Mas no livro de Reis a gente já leu, né, que o rei Salomão teve bastante mulheres, né? Aproximadamente 700 esposas, tomou muitas rainhas de vários povos, 300 concubinas, mas no final, na sua velhice, ele começou a erguer altares e templos, porque como ele se casou com esposas de outros povos, né? Não só do povo de Israel, do povo de Jerusalém, ali ele se casou com esposas de outros povos, ele começou a erguer altares para deuses dessas esposas. E Deus se desagradou dele, né? Deus deixou claro ali que havia se desagradado da postura dele, e por isso ele não nada aconteceria com ele, mas o seu filho, né? O seu filho do seu filho seria tirado, né? Boa parte do reino, não todo por causa da aliança que Deus tinha feito com Davi. Então, isso faz a gente meditar, né? Poxa, um homem que teve tamanha intimidade com Deus, 2 vezes Deus apareceu para ele, falou com ele, fez promessas e cumpriu essas promessas, deu toda a riqueza do mundo, e não só riqueza, mas deu muita sabedoria, né? Às vezes a gente faz algum juízo assim, pensando, poxa, aquela pessoa ela acaba errando porque ela não teve tanto contato com a palavra, ela não é tão dotada de sabedoria, ela não teve tanta revelação. Mas esse homem teve toda a revelação e sabedoria que Deus podia dispor ou quis dispor a ele. E ainda assim, depois de toda essa experiência com Deus, de tudo que foi entregue da parte de Deus para ele, chegou a uma altura que, por alguma razão, ele começou a erguer templos para outros deuses, a fazer imagens de bezerros, enfim, a idolatrar outros deuses. Então vale a pena pensar, né, que se a gente não tem uma vida com Deus, se a gente não tem uma constância com a palavra e começa a se fortalecer e ter confiança no dinheiro, no poder, nas conquistas, nos cargos, enfim, todos nós estamos sujeitos, né, em algum momento ter a nossa fé enfraquecida sem nem mesmo sentir. Então vale a gente pensar a respeito disso, né? Então Salomão, né, teve toda essa vida com Deus, teve toda essa trajetória, o reino dele foi longo, e até o dia que Deus recolheu a Salomão. E aqui a palavra fala que o sucessor de Salomão foi Roboão, filho de Salomão. Então Roboão, um rapaz jovem, sucedeu ao trono, né? Todo aquele povo, por razões ali que esse livro não traz, mas havia uma certa divisão, né? Então o povo tinha outro líder chamado Jeroboão, que também, lembram que existiam as 12 tribos, Salomão liderava sobre essas 12 tribos, mas algumas delas não estavam tão satisfeitas assim com a liderança de Salomão e elegeram Jeroboão como seu representante. E após a morte de Salomão, Jeroboão vem, né, diante do novo líder ali, Roboão, e fala para ele, né, fala, olha, o teu pai, vamos ler a passagem aqui. Ele fala assim, o teu pai, ele pesou a mão sobre nós, né, ele foi muito duro conosco. Vamos lá, vamos ler a passagem.
e ele pede a Roboão assim, ó, alivia agora a dura servidão do teu pai e o pesado jugo que nos tinha imposto, e nós vamos te servir. Então ele veio pedir, ó, alivia um pouco o fardo, né, as cobranças, enfim, todo o peso que o teu pai lançou sobre nós, e nós estamos dispostos a te servir. E o que que o Roboão fez? Ele falou assim, então me dá 3 dias que eu vou pensar, né? Eu vou analisar e vou meditar sobre como que nós vamos resolver isso. E a primeira coisa que Roboão faz é ir procurar os anciãos que já aconselhavam o pai dele. E os anciãos falaram assim, ó, se você for benigno com essas pessoas, se você atender aos pedidos dele, eles vão te servir para sempre, né? Esse foi o conselho dos anciãos para eles. E não satisfeito, ele decidiu ir consultar os colegas, né? A palavra aqui em algumas traduções fala dos mancebos, né? Mas eram os jovens daquela época que cresceram com ele, enfim. E ele foi perguntar para os amigos, ó, veio esse povo aqui liderado por Jeroboão e falaram para a gente aliviar o fardo deles. O que que eu faço? E esses jovens falaram assim, ó, fala para Jeroboão, para avisar o povo que você não vai aliviar. Muito pelo contrário. Ele fala assim, ó, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhe acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu os castigarei com escorpiões. Olha que sério, né? O conselho dos amigos foi para que ele pesasse a mão mais ainda, né? Se o pai castigava com chicote, ele seria mais radical ainda. E esse povo liderado por Jeroboão, ele ficou muito revoltado, né? O povo ficou muito chateado. Então, aquela divisão que havia sido prometida do reino, que Deus prometeu lá para Salomão, ela aconteceu aqui. Então, Jeroboão se preparou para uma guerra, juntou um exército, e quando ele foi partir para a guerra contra, né, Roboão contra Jeroboão, ali todo aquele povo, Deus falou, não vai porque eu que estou permitindo isso. E dessa vez ele decidiu obedecer e não foi para a guerra, né? Ficou no lugar ali com o povo de Judá, organizou aquele reino, enfim, exerceu a liderança dele, mas num reino rachado, partido. Todas as outras 11 tribos foram lideradas por Jeroboão e Roboão ficou só com a tribo de Judá. Durante 3 anos, Roboão liderou esse povo nos caminhos do Senhor, né? Seguindo os ensinamentos de Davi, os ensinamentos de Salomão, ali enquanto ele obedecia a Davi, enfim, a ponto de todo o povo que estava do outro lado, os levitas, os anciãos, o pessoal que queria adorar a Deus, eles vieram para perto de Roboão, e durante 3 anos ele andou nos caminhos do Senhor. Depois disso, né, ele se voltou contra Deus e todo esse povo que era liderado com ele também, né? Aos 5 anos do reinado dele, né, Deus falou que iria se afastar deles, que como eles deixaram a Deus, Deus os deixaria também nas batalhas, e eles se arrependeram, né, se humilharam, e Deus voltou atrás na decisão. Então toda a liderança de Roboão, ela foi marcada por uma constante batalha, né? Roboão e Jeroboão tiveram constantes conflitos, né, durante todo esse período. Após a morte de Roboão, o seu filho Abias, né, filho de Roboão, assumiu o reinado. Eu acho que o nosso tempo tá findando. Abias andou segundo o coração de Deus e numa certa altura ele vence Jeroboão, ele restabelece essas tribos, ele pacifica esse povo, né? Após Abias, nós tivemos o reinado de Asa, né, filho de Abias, que também fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então ele tirou os altares de deuses estranhos. Lembre que, apesar de ser o povo das 12 tribos, quando eu li isso a primeira vez eu também fiquei um pouco chocada, né? Poxa, era o povo de Deus e eles estavam constantemente
levantando altares para outros deuses, adorando outros deuses, construindo estátuas de bezerro, de animais para adorar. E, né, Asa foi um que destruiu esses ídolos, né? Mas no final do seu reinado, Asa também cai, ele também se volta contra o Senhor antes da sua morte. Então, o Antigo Testamento está recheado disso, né? As pessoas têm uma intimidade com Deus, elas adoram a Deus, elas reconhecem Ele como Senhor, elas recebem a graça, elas recebem milagres, milagres maravilhosos, né, da parte do Senhor. Em alguma altura da sua vida, voltam a adorar ídolos, voltam e as adorações e os rituais que eles faziam, às vezes eram bastante agressivos, né? A gente vê algumas religiões aí que eles criaram no passado, sacrificando não só animais, mas até crianças em altares para deuses, né? Para demônios, e mesmo o povo de Deus envolvido com isso. Então, há que se ter muito cuidado, assim, é um grande ensino para nós, né? Que ninguém está livre se não tiver uma vida com Deus, uma vida constante de intimidade com Deus. Outras coisas ocupam esse espaço, né? Que é o espaço de adoração a Deus. No final da vida de Asa, então, ele fica doente, ele tem um problema no pé, a palavra fala, ele contrai uma doença no pé, e ao invés de buscar a Deus, se arrepender, se humilhar a Deus, ele procura médicos e acaba falecendo por conta dessa enfermidade. O sucessor de Asa é Josafá, né, o filho de Asa. E Deus foi com Josafá, né, porque ele andou nos caminhos do Senhor. Lembre que a nossa leitura dessa semana vai ser só até o capítulo 20, e continua essa linha sucessória, né, do rei Davi. Conforme Deus prometeu, sempre no trono teve um filho, um descendente de Davi, porque não era mais só sobre Davi, né? Depois nós descobrimos que havia toda uma linhagem que ela iria até o nascimento do nosso Salvador, e era uma promessa de Deus. Mas tudo isso, né, eu acho que a gente sempre tem um estudo aplicado, né? Sempre fica pensando, poxa, olha o que isso serve para mim e para a minha vida hoje. Vale a gente pensar que nós precisamos ter uma vida com Deus e confiar nele, apesar das circunstâncias. A gente vê aqui um povo que teve circunstâncias talvez não tão semelhantes à nossa, né? Era um povo que vivia em guerra, era mulheres expostas a situações bastante violentas, homens também, mas também um povo que teve muita riqueza, muito dinheiro, muito poder, muita fama, coisas que hoje em dia, em contextos diferentes, num contexto diferente, mas a sensação é igual. E o mesmo Deus que estava lá com eles, hoje está aqui conosco. O mesmo Deus que amava o seu povo também nos ama. Hoje a gente tem provas maravilhosas do amor de Deus, né, através de Jesus. Mas se nós não temos uma vida constante de meditação na palavra, de oração, se o Espírito que habita em nós não é alimentado constantemente, como nós temos estudado e ouvido tanto ultimamente na igreja, né, se nós não juntamos uma lenha para queimar, se não há, né, na nossa vida o alimentar dessa chama, desse amor, dessa palavra, se isso não é vivificado constantemente, nenhum de nós está livres de entrar nesse estado de idolatria, vou fazer um bezerro de ouro e pôr aqui em casa. Não, é o nosso coração começar a confiar em outras coisas que não em Deus, né? No nosso dia a dia, quando a gente perde alguma coisa, quando surge uma enfermidade, quando perde o emprego, quando algo muda, quando alguma circunstância aí está em desacordo do que a gente gostaria, a gente precisa confiar em Deus, confiar que Ele está no controle, Ele é o nosso Deus, né? Na época eles oravam a Deus antes de ir para uma guerra, nós precisamos orar a Deus antes de ir para o trabalho, orar a Deus antes de tomar uma decisão, antes de comprar, antes de vender, antes de dar uma resposta. Enfim, as conduções da nossa vida precisam ter uma base, uma confiança em Deus. Se nós não confiamos em Deus, confiamos em outras coisas, que são outros deuses que a gente coloca nesse lugar. E a gente vê constantemente na palavra, especialmente no Antigo Testamento, que Deus se desagrada disso.
É como um pai que dá tudo, que dá todo o suporte, que demonstra o amor, e o filho fala, não, eu prefiro confiar ali no vizinho que nem tem nada a ver comigo. Então, nós vamos fazer a nossa leitura, né, essa semana, de 2 Crônicas 1 ao 20, mas que isso fique no nosso coração, de que a nossa confiança, o nosso único Deus, é esse Deus que a palavra nos revela e nos mostra, e Ele é tudo que nós precisamos. Ele tem tudo para suprir qualquer necessidade da nossa vida. Amém, pessoal? Então vamos fazer a nossa leitura, uma boa leitura para todos. Tenham uma excelente semana. Se tiverem alguma dúvida ou alguma coisa que esteja em desacordo, entrem em contato, e uma semana abençoada a todos.